Os líderes da empresa, eles têm que ser um reflexo do dono da empresa. Para ser um grande líder, uma grande líder, é preciso coragem e preciso também gostar de pessoas. A gente tem hoje inteligência artificial substituindo muito o trabalho humano, né? Mas tem coisas que a gente precisa do relacionamento, da troca com o cliente. Tem que oferecer a tua escuta e não só porque o que eles querem é ser ouvido. A cultura, ela vai existir independente de qualquer coisa e cabe ao empresário decidir se ela vai ser uma cultura boa ou se ela vai ser uma cultura ruim. Hoje vocês têm plena ciência do valuation da empresa de vocês. Não. Mas tu tá no lugar certo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Equity Talks. Eu sou Twine Magnus, head da flagship de CFO da Visp Capital e vou ser a host desse episódio. Eu tenho aqui comigo então uma bancada muito especial de mulheres fortes e maravilhosas. Do meu lado esquerdo aqui, então, temos a Carol, a nossa social media aqui da Visp. E oi, pessoal. Na outra ponta, a Gabriele, então, sublíder também da flagship de CFO da Visp Capital. E a nossa convidada mais do que especial, Agnes Passos, diretora executiva do supermercado Gauchão. Agnes, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre liderança e sobre gestão de pessoas também na rede de varejo mercadista. Então, bora pro debate. Bem-vindo ao Equity Talks. Agnes, eu queria que a gente iniciasse, então, conhecendo, né, da tua história ali. Eu vi que tu iniciou já desde pequenininha, né, com os 10 anos. Então, eu queria ouvir um pouquinho, né, desse teu começo, da tua trajetória até chegar na diretoria da rede. Bom, então, obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui. Bom, eu comecei com 10 anos, os meus pais me colocaram para trabalhar como operadora de caixa, né, com 10 anos de idade. Eu tô no mundo supermercadista desde que eu não conheço por gente, porque os meus pais começaram muito cedo, né, o supermercado Gauchão, que é o supermercado onde eu atuo, tem 45 anos de estrada aí, e eu comecei com 10 anos de idade como operadora de caixa, e desde então eu fui passando por todos os setores. Eu trabalhei como balconista de padaria, como repositora. Eu só não fui pro açougue mesmo, porque realmente é uma coisa que não me chama atenção, mas eu entendo um pouquinho de carne, assim, né? A gente tem que acaba tendo que entender de tudo. E, bom, então com 18 anos, eu larguei a faculdade, eu comecei a faculdade de Educação Física e larguei para ir para a faculdade de psicologia, porque eu vi que ia ser muito bom pros negócios da minha família. Então eu me formei em psicologia, né, e durante muito tempo eu fui a psicóloga da empresa. Depois, enfim, eu fui psicóloga durante muito tempo da empresa, por toda a parte de recrutamento e seleção, de avaliação de desempenho, sempre foi comigo. Até que, infelizmente, meu pai veio a falecer em 2013 e eu tive que assumir outros pontos da empresa, Sim. né? Perfeita a tua colocação. Até queria perguntar, como foi crescer nos bastidores do supermercado? Tu sempre soube que em algum momento tu assumiria um cargo de alta gestão ou em algum momento o teu coração ele quis olhar para um outro lado? Será que é isso mesmo que eu quero? Tu chegou a cogitar em algum momento uma outra profissão, uma outra frente? Sim, sim, tanto que eu fiz a faculdade de Educação Física. Então não era a minha ideia, eu sempre tive muita dúvida porque eu sempre vi os meus pais trabalhando demais, e eu lembro que eu não queria trabalhar tanto, mas sempre tive muita dúvida, mas ao mesmo tempo sempre gostei muito do varejo, então sempre tive 2 corações, até que chegou um momento que eu vi: "Não, é isso que eu quero mesmo". Eu acho até importante a gente citar, porque eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu assado. O supermercado Gauchão, ele já tem mais de 40 anos, né? 44 por ali. Sim, E 45 agora em agosto. exatamente. E como a gente vê, como é que tu vê a questão da mídia social? Porque criou o mercado antes de existir Instagram, Facebook. Então, o encarte, as mídias era muito antiga, era o encarte físico, que a gente sabe que é um custo enorme para o Sim. supermercado, o encarte físico. Carro de som. Então, tu vê que mudou, tu conseguiu reeducar o teu público para o digital? Ou ainda tem que ter essas mídias antigas como carro de som e encarte físico? Ainda tem que ter. Ainda tem que ter, claro, o encarte a gente faz eventualmente. A gente só em datas especiais, por exemplo, agora é aniversário, a gente vai fazer um encarte especial.
a gente foca muito, muito, muito no Instagram e Facebook, isso não tem como fugir, também o WhatsApp, mas encarte também. E claro, o carro de som acaba que ali aonde pode passar, a gente passa, né? O carro de som. Perfeito. Tem Nossa. coisas que não envelhecem, né? Verdade. Até aproveitando esse gancho, a gente tá nessa era da inteligência artificial, a gente sabe que os supermercados, eles têm os caixas de autoatendimento. Aonde que tu acha que é o limite da tecnologia e onde entra o lado humano? Onde que é insubstituível o lado humano, o olho no olho, a pessoa ali ajudando, contribuindo? Onde que tu acha, assim, que é o limite da tecnologia que precisa ter pessoas? Boa pergunta. Eu acho que nunca vai fugir. Acho que as pessoas elas vão ter que estar sempre ali, porque a gente precisa, né? Nós somos seres humanos, a gente precisa do contato. Mas a questão é o não ter mais a mão de obra. Eu acredito muito por isso que a gente está tendo toda essa tecnologia a nosso favor, porque a gente não consegue, hoje em dia, pelo menos no varejo, está muito difícil de conseguir mão de obra. Mas, assim, o limite, tu me pegou, assim, o limite eu acho que é esse. Não sei se eu. Não, eu consegui entender, assim, a gente tem hoje inteligência artificial substituindo muito o trabalho humano, né? Mas tem coisas que a gente precisa do relacionamento, da troca com o cliente. Acho que isso, principalmente no teu segmento, vai ser difícil da gente substituir, né? Sim. E dependendo muito também da região onde a gente tá atendendo, né? Se eu tô num grande centro, que a minha rotatividade é maior, que a fidelização ela é um pouco diferente, é pessoas diferentes todos os dias, é um pouco diferente do que se a gente estiver num bairro, por exemplo, né, residencial, que a gente vai ter o mesmo cliente, né, todos os dias ali, quase que todos os dias frequentando. Então, acho que isso também acaba influenciando, né, na proporção de tecnologia e pessoas. E o atendimento, ele ainda é mais importante que o próprio preço, né? A gente vê que Sim. o atendimento é tudo no varejo. Antes do preço, porque o cliente procura muito preço, procura Com muito, certeza. né? Até porque hoje está tudo muito caro, Sim. mas o atendimento ainda vem em primeiro lugar, eu noto, assim. A gente nota e a gente vê pesquisas falando isso, né? E falando em atendimento, eu já conheço o supermercado Gauchão há algum tempo. E como é que foi essa questão de atendimento na parte quando teve a enchente? Por quê? Porque a maioria dos convidados, quando vem aqui, eles dão um marco à pandemia. Mas a gente sabe que no Rio Grande do Sul a gente teve a enchente e o mercado ele foi muito prejudicado. Porque teve o desabastecimento, teve a questão de produtos com limitação. E eu vi que na época vocês estavam com meio que uma reinauguração, né? Ali perto. Então, Sim. como é que foi para vocês esse período de manter esse atendimento no momento tão difícil que foi a enchente? A gente não foi tão afetado, porque, na verdade, as nossas 3 lojas não foram afetadas, né. E eu lembro que, na verdade, foi um mês onde, inclusive, a gente teve aumento de venda, porque as pessoas compraram muitas coisas, as pessoas estocaram muitos produtos. Muito para doação também, né? Exatamente. E, claro, o que mais nos afetou foi realmente a parte humana de ver aquilo, né? psicológico O também. psicológico. O psicológico afetou bastante. Alguns funcionários, na verdade, a gente teve 2 funcionários apenas que foram afetados, que a gente ajudou muito. Mas, assim, o próprio mercado não foi afetado na época, tá? Assim, diretamente. Sim, e o atendimento seguiu normal mesmo naquele momento Se- difícil. Seguiu normal, mas com um pouco de caos, assim, né? Um caos que a gente viu pela cidade toda, Sim. na verdade, né? Era um caos total, né? Era um caos Sim. total, foi muito triste, né, Sim, pro nosso sim. estado. Sim, com certeza. Eu queria puxar um pouquinho o gancho pra liderança, assim, tu foi criada ali nos corredores, né, do mercado. Eu queria entender um pouquinho também, era uma loja, a partir de que momento vocês decidiram pela segunda, pela terceira loja? Sempre foi uma loja, não, na verdade sempre foi uma loja, daí o pai teve 2, até que ele desistiu, não, quero ficar só com uma. E depois que o pai faleceu e a gente soube que a gente teria concorrência ali no Antônio de Carvalho, a gente definiu, não, com a concorrência a gente vai perder faturamento, então vamos abrir mais uma loja, que foi quando a gente foi para Vicente da Fontoura, que a gente abriu nossa segunda loja. E depois a terceira, porque foi uma oportunidade, né?
E daí a quarta não é bem a quarta a gente trocou da Vicente para São Luís. E é isso, assim, por enquanto estamos assim, vamos ficar assim, né? Porque é difícil crescer, não é tão fácil assim como as pessoas acham, né? A gente tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter um operacional e processos muito bem definidos para poder crescer. Exato. Até pra gente conseguir manter padrão de atendimento, de Exato. qualidade dos produtos, né? Porque a gente tem coisas não perecíveis, mas tem muita coisa perecível também. Exato. Então, uma carteira de fornecedores ali que tá bem alinhada. Então, são muitos fatores que acarretam ter mais uma unidade, né? E tu conseguir padronizar isso pra pessoa ter a mesma experiência entrando na loja 1 e na loja 3, 4, 10. Não é fácil. Não é fácil. E outra coisa importante também que eu noto, que é a cultura da empresa. Ela tem que tu tem que ter líderes nas 3 lojas que tenham bem a tua cultura, sabe, Exatamente. bem enraizada, porque senão tu não consegue imprimir, as 3 lojas elas não conseguem andar no mesmo ritmo, sabe? A gente fala muito de cultura aqui na Visp, a gente tem uma cultura muito bem clara Eu senti assim internamente. quando eu entrei, eu senti uma coisa boa. A cultura ela tá pelas paredes, assim, pendurada. Então, hoje, inclusive, a gente tava tendo uma dinâmica mais cedo, exercitando. Então, a gente valoriza muito e a gente prega muito isso para os nossos clientes também, sabe? A cultura, os líderes da empresa, eles têm que ser um reflexo do dono da empresa. Claro. Eles têm que ser, e o comportamento, o espelho do que os liderados precisam seguir também. Então, o que não é tolerado, ele é a cultura. A gente costuma dizer que a cultura ela vai existir, independente de qualquer coisa, e cabe ao empresário decidir se ela vai ser uma cultura boa ou se ela vai ser uma cultura ruim. Sim. Né? Existe ter Inclusive, líderes. tudo se encaixa, né? Porque, olha só, o nosso papo aqui, né? É difícil crescer, é difícil manter uma mão de obra boa, tem a questão da inteligência artificial, e como é que tu mantém a cultura se tu não tem uma mão de obra qualificada? Então, Exato. tudo que meio que se interliga. Então, é importante a gente ter essa questão da cultura. A Twinny é uma das pessoas que até tava... O último vídeo da Twinny falava exatamente sobre processo de seleção. Então, como é difícil tu contratar pessoas. E a gente sabe que o supermercado... Todo mundo fala, a pessoa deu errado, vai pro supermercado. E não, tem muita chance de crescer ali dentro. Sim, tem muita gente boa, né? Muita gente boa, gente que começa como operadora de caixa, vai crescendo. Então, como é que tu vê essa questão da mão de obra? Da mão de obra. Claro, o varejo, ele é muito mais difícil, porque a nossa escala, ela é 6x1, né? Então, ela não é uma escala onde todo mundo quer trabalhar, as pessoas querem ter o final de semana, e eu entendo, a gente entende, mas não tem muito como fugir, né? A gente abre sábado e domingo, a gente Comércio por precisa... si só, ele tem isso. Ele é mais puxado, assim, mas... Então, de recrutar tá mais difícil, tá bem mais difícil. Antigamente, era muito mais fácil, a gente tinha critérios muito mais altos. Hoje a gente já baixa um pouco os critérios para poder contratar, mas tem muita gente boa, assim, ao mesmo tempo, assim, semana passada mesmo, a gente contratou um rapaz que eu tô investindo, olha, tenho certeza que vai Como dar é muito bom, né? bom, Como é muito quando bom. quando a gente identifica assim, o talento que a pessoa tem, cultura, tem vontade. E eu acho Exato. que a gente realmente tem essa escassez no mercado, mas se a gente lapidar bem, a gente consegue encontrar ali alguns diamantes brutos. Exatamente. E ontem mesmo, conversando com o RH, a gente pensou nisso. Tá tão difícil de recrutar, então vamos segurar quem tá aqui, sabe? Vamos segurar, não vamos demitir por qualquer erro, a gente já não faz isso, a gente já tem muitas conversas, muitas avaliações, mas vamos escutar um pouquinho mais eles aqui dentro, porque se eles estão aqui é porque eles querem. A gente né? até fala bastante isso aqui na Visp. Às vezes a pessoa ela entra e ela não tem um conhecimento técnico naquele momento, mas ela tem um coração ensinável, então a gente vai conseguir Boa. trilhar com ela esse caminho até ela conseguir se desenvolver nisso. Então a gente toca muito nesse ponto. Eu, inclusive, fui uma das pupilas da Twinny, né? Então, às vezes, não tem conhecimento técnico naquele momento para aquilo que a gente precisa, mas, cara, tu tem um coração ensinável. Está disposta a aprender, a se dedicar, a ficar até mais tarde, a aprender e ler e estudar e assistir o vídeo que for preciso, o resultado é o mesmo, né? Tu vai Exato. conseguir atingir o objetivo que é se desenvolver, que é ser ponto de referência naquele momento, né? Então, a Twinny, como minha líder, ela fala muito isso. Se desenvolve
Se tiver que assistir vídeos, estudar, a gente tem muito conteúdo aqui dentro, então a Visp, assim, ela tem conteúdo para tudo que a gente precisa. Então, se desenvolve quem quer. Se tu tem um coração ensinável, o resultado não tem como ser diferente do que tu chegar no teu objetivo. Boa, Né? Então, a gente verdade. toca muito nesse ponto. O coração ensinável, tu pode até não ter naquele momento, mas se tu tem um coração ensinável, tu vai atingir o objetivo. Exato. E Legal. o crescimento, ele vai acontecer. E com o Legal. cenário que a gente vem encontrando de fato, escassez de qualidade de mão de obra também. Eu tenho pessoas boas, mas ela não tem a qualidade técnica que eu preciso naquele momento. As empresas, é algo que a gente defende aqui também e que a gente vem reforçando para os nossos clientes também, que a gente precisa transformar nossa empresa numa escola, né? Então, a pessoa ela vai entrar, eu não vou utilizar critérios técnicos, né? Obviamente que para determinada função, mas eu não vou me limitar a achar alguém já especialista naquilo ali, mas sim proporcionar essa trilha de aprendizado, essa rampagem para as pessoas. Então, isso é muito importante, é algo que a gente vê acontecendo também, né? Uma cultura que a gente vê acontecendo no mercado, né? Nos mercados. Então, as pessoas, elas às vezes não têm uma profissão, elas entram e elas passam, como tu comentou, que passou por todas as áreas, todos os departamentos. Então, tu vai conhecendo o mercado de trabalho, tu vai tendo acesso ao atendimento ao cliente, que é algo que hoje é escasso também, a mão de obra qualificada para o atendimento ao cliente. Uhum. Então, a pessoa, ela tá exposta ali a diversos fatores e diversas funções diferentes que ela vai ter a possibilidade de desenvolvimento, né? E a gente nota isso entrando no perfil do supermercado, porque lá vocês postam semanalmente os colaboradores e a história deles. Então a verdade. gente nota que eles começaram como operadores, eles começaram como repositores e eles chegaram ao financeiro, ao administrativo, ao RH. Então é algo muito bacana que eu notei em vocês, que vocês compartilham a história. Eles Sim, a postam gente também um gosta. trechinho É a questão do sentimento deles, né? É a questão da intencionalidade, inclusive falando do Instagram. A gente sabe que tem muito guru de internet, principalmente supermercadista, que fala que tu tem que postar 30 stories num dia. Sim, Tu tem eu que acho uma postar loucura 2 isso, reels não por tem dia. como, Não como tem fazer como isso. fazer isso. Como é que a gente E aí concilia? exatamente. E eu vejo que o gauchão, ele vai contramão a todos esses gurus de internet que é supermercadista. O marketing de vocês é totalmente intencional. Então, vocês não postam um reel só por postar. Vocês postam porque aquela data é importante. Vocês postam a história do colaborador porque o endomarketing é importante. Sim. Então, como é que tu vê essa questão do marketing no supermercado? Se ele tá numa bolha agora com a inteligência artificial, todo mundo cria um post e posta, ou se o supermercado gauchão, ele tá sendo tradicional e não, a gente vai usar com intencionalidade a rede social, a gente não vai postar por postar. A gente não posta por postar. É claro que o nosso maior objetivo com o Instagram é venda, né? A gente tanto que a maior parte ali são preços que a gente coloca, né? Uhum. Os encartes. Mas a gente gosta de mostrar o quanto o clima da nossa empresa é agradável. Porque a gente quer que as pessoas entrem lá dentro, né? Que as pessoas se sintam bem. E eu acho que a internet mostra muito isso. Então, essa é a nossa ideia, assim, passar para o cliente. Vem para o gauchão, sabe? O gauchão é um lugar legal, é um lugar agradável. E a gente se diverte também fazendo. Porque é bom Não, demais. maravilhoso. Marketing é E muito a gente legal, né? nota isso, porque na semana da Copa a gente viu um Reels de tu fazendo embaixadinha. Chamando a galera pra comprar, pra vir conhecer as promoções, Sim. né? Não, e a Agnes, ela tem total um perfil de liderança, inclusive até vou te perguntar como é que foi estar à frente da Agas Mulher, tu foi presidente da Agas Sim. Mulher por um tempo, como é que foi essa tua passagem? Aí eu sei que a tua saída foi muito sentida, inclusive por mim. Ah, que linda. Quando tu saiu, eu vi que quando tu fez, né, a declaração que tu estava deixando a Agas Mulher, foi uma comoção, assim, foi bem, bem legal. Eu senti que o pessoal tinha tu como referência como mulher, então como Sim. é que foi essa passagem pela Agas? Foi muito bom, nossa. Na verdade, o Agas Mulher, ele não tinha bem um grupo formado, assim. Existia a Agas Mulher, mas não... quem criou mesmo foi eu, a Giovana ali, a gente pressionou o presidente Longo na época, ele não, vamos fazer. Então, criamos um grupo de WhatsApp, onde a gente... Aí criamos também uma diretoria. E, enfim, foi um ano muito especial, assim, onde a gente fez muitos workshops, muitos encontros. Foi algo que eu vou guardar para sempre, né? E as amizades que ficam, isso é o principal. A Agas Mulher continua com a Patrícia,
vai continuar, acho que vai ser para sempre uma referência, né, de liderança feminina. E eu torço muito para Águas Mulher para que a gente tenha cada vez mais mulheres engajadas nisso. Assumindo protagonismo, né? É, isso, olha, eu amo, eu amo. Voltando um pouco para a pauta de liderança feminina, a gente sabe que historicamente os homens eles estão em maior quantidade na alta gestão. Como que foi para ti esse processo até a diretoria? Tu sentiu que em algum momento tu precisou se posicionar mais firmemente ou que o respeito ele veio de forma natural? Como é que foi para ti? Como é que tu se sente hoje na liderança feminina como diretora? Ele veio de forma natural, eu acredito muito porque eu já estava dentro do negócio, né, e não tinha como fugir. Claro que hoje a gente ainda vê, e a gente vê alguns obstáculos justamente por ser mulher. A gente vê alguns homens que não aceitam muito, mas a gente acaba tirando de letra, A gente sabe? aprendeu A gente historicamente. aprende, Claro que antigamente, né, quando a gente é um pouco mais nova, chegava a brigar, sabe. Mas hoje eu já relevo, respiro, tá tudo certo. Não é sobre mim, é sobre ele, tá tudo certo. Exato, não é sobre mim, é sobre ele, é ele poder entender e daqui a pouco ele vai entender que E como é que tu equilibra essa questão da liderança feminina? Porque tem muito também, é mulher, então é meio mãe, sabe? Tem toda não vê como um posicionamento firme muitas vezes. E aqui a Marielle, a nossa co ela sempre fala, tu precisa ser firme com os processos, mas gentil com as pessoas. Uhum. Então como é que tu consegue te posicionar sendo mulher, sendo líder, mas sendo uma líder forte, onde tu consegue mostrar que tu é uma líder firme mesmo sendo mulher, mesmo sendo mãe, tendo todo esse lado, tu consegue te mostrar firme no teu posicionamento. Eu nunca pensei muito sobre isso, eu não sei nem se eu vou conseguir te responder essa pergunta, porque é uma coisa um pouco natural, assim, Uhum. sabe. A gente acaba eu tenho a frase do Che Guevara que lembra muito isso que tu trouxe, Uhum. que "Hay que endurecer pero sin perder la ternura", tu tem que endurecer, tu tem que ser firme, mas tu não pode deixar de ser terna, né, ser agradável, poder também daqui a pouco, é muito importante escutar muito, muito, muito antes de falar, né. Às vezes a gente quer falar, mas, se tu não escutar, tu não tá tu tem que oferecer a tua escuta e não só porque o que eles querem é ser ouvidos, é só o que eles querem. Sim. E vocês têm colaboradores lá que estão há bastante tempo com vocês, desde que tu era Muitos. pequena? Sim. Tem. E como é que foi isso, assim, essa virada, né, de tu passar a liderar alguém que te viu criança, tu sentiu algum desafio em relação a isso? Não. Não, às vezes quando eu tenho que ser mais firme, sim, porém agora já tá tudo certo. É só a gente conseguir, acho que estabelecer o limite, né, pra nós mesmas, eu Exato, acho, mais do que pro colaborador, exatamente, para nós mesmos. né, a gente até onde vai a líder, a gestora e até onde vai Amizade. e o carinho, o afeto que a gente tem pela pessoa, né. Porque às vezes, tem pessoas que, nossa, poderiam ser meus pais ali, sabe. Sim. Inclusive, o próprio fato dela falar que a escuta é importante, vocês falaram, né? O supermercado não tem como, é a escala de 6 por 1, Sim. mas a importância de ouvir o funcionário, porque vocês são um dos poucos, se não o único supermercado que tem como benefício o day off no dia do aniversário. Então, olha que importância. Vocês sabem que essa escala é um pouco mais longa, mas vocês têm essa escuta de funcionário de, poxa, no aniversário dele ele quer estar com a família. Sim. Então, tem essa escuta ativa também para o funcionário. Ele ganha o day off e uma torta. Olha aí. Antes era só uma tortinha, mas ali Não, Legal. perfeito, perfeito. A gente conversou ali brevemente antes da gente estruturar o roteiro desse bate-papo, e tu comentou algo sobre acreditar muito de que empresas são feitas de pessoas para pessoas. Queria entender como é que isso significa na prática para ti. na prática é essa questão da escuta, tá, de poder levar, se o colaborador não está bem, levá-lo até o RH, poder conversar, poder escutar ele além da técnica, sabe. Poder ver que são seres humanos, inclusive porque eu como psicóloga e o nosso RH é também psicóloga, é a Maria Fernanda, além da equipe,
a gente tem essa escuta, esse olhar pro ser humano, né? Não só pro que ele tá fazendo ali, não só pra técnica. E isso é muito importante. Eu acho que isso vai refletir também do colaborador pro cliente, né? Que se a gente tem esse Isso. cuidado, essa escuta com eles, eu acredito que isso se reflita também. Sim, porque no fundo todo mundo quer ser olhado, né? Todo mundo quer ser admirado de alguma forma e representado, assim, não é essa palavra, a gente fala que não é só salário, né? A admiração também conta muito. Legal. Vocês têm plano de carreira dentro do supermercado? Sim. Vocês apresentam isso na entrevista, que olha, realmente tu vai começar nesse setor, mas tu pode vir a escalar para um setor de liderança. Temos. Tem isso muito claro já desde o início. Eu vou pegar o gancho da Carol ali antes de tu responder, só porque eu justamente ia perguntar isso, porque tu teve esse processo de conhecer todos os departamentos até que tu conseguisse passar para a parte de gestão. Hoje, como é que vocês desenvolvem os líderes ali que eles começam na operação, né? Assim como aconteceu contigo, e até eles conseguirem assumir esses papéis de gestores, de supervisores, né? Coordenadores, enfim. É através de feedbacks, né? E também através de treinamentos mensais. Uhum. E vocês têm hoje uma esteira para eles percorrerem, ou é algo mais personalizável? Cara, sentir nesse colaborador que ele tem o que eu preciso para essa atividade, eu vou trabalhar de forma mais artesanal. É mais assim, mais personalizado, assim. Mais personalizado. É. Legal. Eu até ia pegar esse gancho, porque a importância de reter talentos. Hoje a gente vê que nem a gente já tem uma mão de obra que é difícil de conseguir. Se tu não consegue reter aquele talento, tu já tá atrasado. Uhum. Então, hoje, como é que tu vê essa questão de retenção? Eles têm, além da subida de cargo, eles têm algum outro tipo de benefício conforme eles vão subindo? Como é que acontece isso? Não, conforme eles vão subindo, eles vão ganhando o salário maior, assim, né? Uhum. Mas eles vão crescendo, assim. O que eles querem é esse olhar, assim, né? Pô, eu tô fazendo. Reconhecimento, essa palavra tava me fugindo. O reconhecimento, isso é a grande questão, assim. E o reconhecimento não só ali de ser um líder, mas também de mostrar, né? Eu noto quando eu vou apresentá-los, olha, essa é a Cláudia. Agora acabamos de, por exemplo, vou pegar a Cláudia como exemplo, que ela passou a ser orientadora de bazar. Então eu passei com ela por toda a loja, apresentei. Então esse momento é um momento essencial. Porque além dela se sentir bem, todos os colaboradores se sentem assim, nossa, parabéns, que demais. Então é um momento De reconhecimento. de reconhecimento. Perfeito. Legal. Eu queria agora falar de margem, vir para a parte mais financeira, um pouquinho só, de forma mais breve também. Eu queria ouvir de ti, assim, qual foi a decisão mais difícil que tu já tomou para proteger a margem do negócio da empresa, sabendo, né, que tu ia incomodar alguém? Qual foi um desafio que tu teve ali para, de fato, eu vou precisar priorizar o negócio, margem, eficiência, e eu vou me indispor em alguma situação? Ai, que difícil. Não vou saber responder essa tua pergunta. Uma situação que tu teve que priorizar algo, teu lado empresário teve que priorizar, sabe? Alguns momentos de talvez de demissão, talvez. É um momento difícil. Já tive alguns, assim, para priorizar alguns momentos bem difíceis, inclusive. Que o mais de coração, às vezes, fica... eu acho que são os mais difíceis para poder priorizar, porque às vezes tu acaba tendo salários muito altos dentro da empresa e porque vão crescendo, vão sendo reconhecidos, mas chega um momento que tu não consegue mais pagar. eu acho Chega que o limite sobre daquele talento, né? Chega. Eu não sei se... Eu não chamaria limite do talento, mas eu acho que é o quão aquele investimento está sendo revertido em, de fato, receita, Exato. eficiência, né? Então, acho que a empresa de família, ela tem esse desafio, assim. A gente Tem. precisa separar o joio do trigo. Exato. Eu acredito que seja bem difícil, É assim. bem difícil. Não são os piores momentos e marcam bastante.
quando as pessoas elas pensam em, mudando um pouquinho aqui, quando as pessoas elas pensam em custo de um supermercado, para eu ter um supermercado, qual é a gente vai pensar nos produtos, a primeira coisa, né? Mas depois, eu queria entender qual é que é o custo invisível que a gente não enxerga. O custo Nossa! São tantos. Tem algo aqui, Por onde assim. começar? Olha, são muitos, desde a luz, até a folha de pagamento, que é exorbitante, Sim, né? imposto. Imposto hoje ele está em quase 5%, né? Então é muita coisa, é muita coisa. Hoje o que sobra pra gente é em torno de 4% de todo De margem líquida. Inclusive, de 3,5% a 4%. Dependendo, claro, até um pouco mais, mas Inclusive, era isso que eu ia perguntar, porque a gente teve um convidado aqui, o Rotieri Martins, que é um também especialista em supermercado, e ele falou que no bazar tu consegue tirar um pouco mais de Sim. porcentagem. E vocês têm o bazar também. Então, Temos. como é que tá essa questão agora do bazar? Como é que vocês veem isso? Porque, por exemplo, no supermercado a gente tem muita quebra em padaria, hortifruti, açougue. O bazar, ele já não é uma quebra tão grande, mas ele tem um imposto maior. Então, como é que tu vê isso? hoje, na verdade, o bazar, a gente conseguia lucrar muito mais antigamente, porque hoje com o advento da internet, tudo tu compra pela internet. Então tu consegue, ele vai lá no bazar, ele vê o preço que tá, ele olha na internet, tá mais barato, vou comprar pela internet. Então, Sim, assim, lá não- dentro do bazar a pessoa já exato. Então, assim, já não é mais, já tá mais, já temos uma dificuldade maior em vender pelo bazar. Claro que antigamente, nossa, lucrávamos muito com o bazar. Hoje tá pau a pau ali, mas sim, ainda é um bom investimento ter um bazar dentro do supermercado. Eu acho que nesse ponto entra até a questão do atendimento, né? As pessoas, elas às vezes têm preferência por comprar online, porque de repente vão na loja e não são tão bem recebidas, os vendedores não dão a atenção que eles merecem. Então, se tu vai num bazar e a pessoa te atende de uma forma que te encanta, Sim. capaz que tu não vai comprar, né? Sim, mas Então, é eu, capaz. quando preza muito pelo atendimento, né? Tu é dizer, verdade. ali tá, na internet tá R$10 mais barato, mas o atendimento dessa pessoa, eu não tive como não O comprar. prazo é É muito verdade. pra família, né? Porque o bazar é verdade. bazar da Ana Lourdes, né? É o bazar da Ana já Lourdes, tá aquela exatamente. coisa de família já. É. E, inclusive, eu ia te perguntar como é que tu vê, porque a gente fala muito de rede social e tu te coloca como ali a cara do perfil. E como é pra ti ter essa questão? Que a gente falou, é um divertimento. É um trabalho, mas é um divertimento. Eu sei porque aqui, às vezes, a gente grava algumas coisas e a gente se diverte também. Sim. Mas como é pra ti, os funcionários te veem te colocando nessa posição de, ó, eu sou líder, mas eu tô aqui com vocês, tô fazendo uma parte operacional, então como é que tu acha que eles te veem nessa posição? Tu sabe que muitas vezes eles me param e me dizem: "Eu não imaginava que tu era assim", sabe. Mas, nossa, tu brinca com a gente nos outros lugares não é assim. Eles ficam, assim, embasbacados muitas vezes, sabe. Mas eu sou assim, eu não tenho como ser diferente, eu sou brincalhona, e eu acho que isso faz um pouco o clima também, né. Acho que isso é Sim. super importante. A minha mãe e meu pai sempre foram assim, não tinha como eu não ser, sabe. Tu acha que isso em algum momento a pessoa pode interpretar de uma forma errada? De confundir a pessoa que tá ali, a diretora, que tá participando da operação e cruzar um caminho que não deveria, de furar uma bolha que não deveria? Eu acho que sim, e às vezes furam, assim, às vezes pegam meus telefone pra me pedir alguma coisa, assim, e aí eu tenho que ter jogo de cintura. Às Sim. vezes acontece, Uhum. já aconteceu, assim, mas pra me pedir favores diferentes, coisas que o RH poderia resolver, então vão direto a mim, né. Mas eu acabo, né, sabendo, eu Contornar. aprendi a Uhum. contornar isso. Perfeito. E como é que a gente equilibra a simpatia que a gente precisa ter sem perder a performance que a gente precisa que o time tenha? Jogo de cintura, né, acho que um pouquinho é sempre bom, minha mãe sempre falou: "Jogo de cintura nunca faz mal a ninguém". E a tua mãe continua frequentando o supermercado? Ela fica mais da dela? Como é que é essa Ela situação? fica bem mais em casa, assim, agora, mas nas decisões importantes, nas nossas reuniões importantes, principalmente de investimento, a gente tem um comitê financeiro, então, onde a gente lê os números, ela tá sempre junto, nessa parte ela precisa estar junto. Sim, perfeito. E como é que funciona? Conta pra nós um pouquinho dessa rotina que vocês têm
vocês têm um comitê, são rotinas periódicas, sazonais, como é que... O comitê, a gente se reúne uma vez por mês para ler os números. Uhum. E vocês têm um departamento de controladoria ali que prepara isso para vocês? Tem uma pessoa, o seu N, que é praticamente meu pai, assim, queridão, assim, ainda tá conosco desde que meu pai era vivo. Não, perfeito. Show de bola. Eu ia até te perguntar essa questão ali do financeiro. Hoje vocês têm plena ciência do valuation da empresa de vocês. Não. Mas tu tá no lugar certo, até. Eu sei, mas como entraram muitos concorrentes e a gente abriu uma loja, um pouco maior, aí deve ter mudado um pouco, assim. Consegue chegar a fazer A gente já fez em um momento valuation. Não, é importante. Não, eu acho super importante. E tu sabe que tu entrou num ponto muito, muito legal da gente conversar, que eu acho que a gente consegue agregar muito para quem vai assistir esse episódio também, que é desse segmento. O supermercado, o varejo, o mercadista, ele é um mercado que a grande maioria, se não, assim, 99%, ele começa sendo uma empresa familiar. Sim. Então, é alguém que abriu um mercadinho e que foi escalando e foi crescendo. E as grandes redes hoje são mercados que foram conseguindo profissionalizar seus processos e escalar de fato. E é importante a gente trazer isso porque muitos donos de mercados e até redes de mercados não sabem que aquilo é um ativo, aquilo é um patrimônio, aquilo tem valor, que tem alguém que vai ter interesse em comprar o negócio. E a gente, aqui na Visp, a gente costuma dizer e pregar que a empresa ela tem 3 fins que algum deles vai acontecer em algum momento. O primeiro é ela quebrar, que a gente não trabalha com essa opção. Nunca, pelo amor de Deus. O segundo seria a sucessão, que é o que aconteceu no Gauchão. E o terceiro seria a venda, o exit da operação, né? E aqui a gente tá falando que de fato, é o maior marco do empresário, é aquele ativo que ele construiu e que ele trabalhou por anos. Ele conseguiu ter o maior pico ali de lucro e de exit, de fato, daquele bem, né? Ele fez a liquidação. Então, isso a gente costuma conscientizar muitos empresários, porque eles não sabem, às vezes, que isso pode acontecer. Então, é bacana a Carol ter trazido isso também, e tu ter comentado que vocês já fizeram valuation na empresa e que vocês trabalham com base nisso, porque, de fato, todas as ações que a gente vai fazer dentro da gestão do negócio, elas são para aumentar esse número, né? Porque, de fato, é o que conta lá no final, é o valor que a gente vai ter de patrimônio, nesse caso do valuation, né? Então, muito legal saber que vocês já têm essa cultura de acompanhar ali, de ações. Porque o valuation tem diversos fatores que vão influenciar nele, né? E não é só venda, não é só faturamento, é de fato eficiência, o quão aquela empresa ela depende do dono para funcionar ou não, o quanto ela é escalável. Então, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar no negócio olhando para esse número específico. Até porque acho que foi a Mari que falou isso, os CPFs não são eternos, mas os CNPJs podem ser. Então, às vezes, tu faz a venda da empresa, porque, por exemplo, o teu caso já teve uma sucessão, mas tu vê hoje que algum das tuas filhas tem interesse ou futuramente vai ter que ter. Eu acredito que sim, eu acho que elas são bem espertas, assim. Elas já participam do marketing que eu vi. Isso. Não, é bom que todo mundo participa do marketing, eu penso assim. Show de bola. Mas a gente não sabe, né? Sim. Com certeza, elas são muito novas ainda, né? Sim. Muito novinhas. E nessa questão de maternidade, a gente fala muito sobre a questão de coisas que a Agnes teve que se posicionar para ser uma boa liderança. Mas ninguém fala que, às vezes, a liderança, principalmente a feminina, ela tem que abrir mão de muitas coisas. Principalmente da maternidade, em algum momento a gente falha. A gente tenta abraçar todos os braços e em algum momento a gente vai estar falhando. Com certeza. Tu vê isso como é que foi equilibrar esses pratos, assim, de maternidade, faculdade, tocar o mercado?
As pessoas sempre me perguntam como tu dá conta, e eu sempre respondo: "Eu não dou". Eu dou conta de uma parte no momento, de outra parte no outro, então é assim que vai. É claro que já aconteceu, eu lembro que, um dos grandes traumas da minha vida é eu ter esquecido da minha filha mais velha, eu tenho uma de 14, eu esqueci do dia do balé que eu tinha que ter ido, que era Dia das Mães, e quem foi buscar no dia foi falei: "Ah", eu pedi para meu marido ir buscar, ele foi buscar e ele que teve que dançar. Todas as mães dançando e ele, o único pai dançando. E é engraçado porque no vídeo tem um vídeo, né, que uma mãe gravou de todo mundo, ela mandou no grupo e tal, e a minha filha sempre olhando, me procurando. Então é um dos meus traumas, assim, mas foi por quê? Porque eu estava trabalhando no dia e eu não simplesmente esqueci. E acontece, e assim como aconteceu de eu ter que, né, fazer algumas coisas com as gurias e ter deixado o gauchão de lado. O que pode também ter acontecido até propriamente contigo, né? Às vezes tu também tava ali querendo teus pais e tu tava ali também. Exatamente, Então agora tu exato. entende Eu também melhor. entendo, eu entendo. Acho que é sobre a gente. O equilibrar é muito difícil. Eu não sei se eu concordo muito também com essa parada de equilibrar todos os pratos. Eu acho que tem fases que algumas coisas são prioridade e tem fases que outras são. E não quer dizer que a gente não priorize o que não tá sendo. Tá tendo mais atenção naquele momento, mas Sim. são momentos ali que a gente vai precisar dar mais atenção para os filhos, para a família, né? Ou agora eu preciso focar aqui num negócio, né? E eu acho que uma coisa ela não anula a outra, e eu acho que é muito difícil a gente. Cara, é 50-50 e eu consegui, é isso aí. Acho que são Não. momentos e momentos que a Exato. gente vai estar mais intenso em cada área, né? E não é só isso, né? Mulher, a gente se envolve em N outros fatores, a gente além de mãe, não é meu caso ainda, mas é meu sonho. Acho que sou a Ah, única que aqui que lindo. não sou mãe ainda. Mas a gente é filha, a gente é esposa, a gente é líder, tem empresária, né? Então, amiga. E aí a gente precisa ter um pouquinho das nossas versões o tempo inteiro. E fazer tudo isso ainda arrumada, bonita, porque se a gente não está bem arrumada, parece que tu não é uma líder, né? Tem essa verdade, questão tem também, tu isso também. tem que equilibrar tudo isso e ter um mínimo de tempo pra se dedicar a si mesmo. Exato. Até porque se a gente não tiver isso, a gente não tem nem disposição e Pro resto. autoestima pra fazer o Exatamente. resto, né? Então é a outra coisa também que a gente precisa equilibrar é essa parte do autocuidado. Puxando o gancho da família, a gente sabe que deve ser um pouco mais difícil trabalhar em família. Como é que é o almoço de domingo, sabendo dos pepinos para resolver na segunda-feira, né? O gauchão, ele costuma sentar à mesa do jantar. Ele costuma, mas assim, com os meus pais, ele sentava um pouquinho mais, assim. Eu lembro que meus pais falavam muito do gauchão e era uma briga, né, minha e das minhas irmãs. Ai, não fala do gauchão. Hoje a gente fala do gauchão também, eu e meu marido, minha mãe quando tá junto também, mas é um pouco mais leve, assim, a gente consegue, de alguma forma, eu não sei como, porque é difícil, dá vontade de falar, porque Sim. sempre tem o que falar, né? Mas a gente, de alguma forma, a gente consegue tirar um pouquinho, assim, sabe? Acho que muito porque eu senti na pele isso, então eu tento não falar tanto do Não se gauchão. repetir o ciclo. Não se repetir, Perfeito. Mas com certeza, de vez em quando A acontece. linha é tênue, né? Entre a gente sair de dentro da empresa e tu tá sentado com a pessoa ali, tu pode resolver. Então é muito difícil. É muito Exato, difícil. e às vezes é o momento que tu lembra de um detalhe que aconteceu que tu tem que falar naquele momento, porque senão tu vai esquecer de novo. Exatamente. A gente aqui na Visp, a gente tem um companheirismo, então nos bastidores a galera é muito próxima. Entre as lideranças ali, principalmente, a gente é muito próximo, amigos de verdade. Então, às vezes a gente tá, beleza, vamos sair daqui, às vezes ficamos até mais tarde, vamos fazer um churrasco. Numa sexta-feira, e a gente senta aqui, de que a gente vai falar, de trabalho. Mas eu acho que a gente conseguir encarar isso com leveza e aceitar que isso não é um problema, às vezes, e a gente entender também que a gente tem um limite ali do preciso agora dar uma desopilada, mas acho que a gente conseguir olhar para isso com leveza é o que faz diferença, assim, para que se isso vai ser um fator bom ou ruim. Porque muitas vezes é nessas conversas que surge uma ideia que é Exato. brilhante, ou então que a gente resolve um problema que estava assombrando há muito tempo. Exatamente. Eu, particularmente, geralmente, as minhas melhores ideias, a melhor linha de raciocínio que eu vou ter é quando eu saio daqui, quando eu tô, sabe, espairecendo.
e eu começo a pensar, já vou anotar, porque senão eu vou me esquecer. Sim, é o ócio criativo, né? Exatamente. Exatamente. E a Tuiri falou sobre brilhante, e eu lembrei que a gente também no supermercado tem a época de ouro, né? Que é o final do ano, porque Natal e Ano Novo é onde que o mercado tem o maior ápice. Eu queria saber, voltando um pouquinho para mão de obra, como é que vocês se preparam para essa época de ouro? Que é Natal, é Ano Novo, é onde que o supermercado tá sempre cheio, virada de ano, o pessoal quer ir pra praia, quer ir no mercado antes. Sim. Como é que vocês se preparam? E hoje o supermercado Gaúchão tá com quantos funcionários ao total? Hoje a gente tem 237, né? A gente não tá com o quadro completo, são 249 no total. A gente tá com, né? O quadro não tá o ideal ainda. Mas a gente, inclusive, tá revendo o quadro da matriz, porque teve uma quedinha de faturamento, então a gente tá dando uma revisada. Mas assim, a gente não chega a contratar no final do ano, a gente trabalha igual, assim, sabe? Porque, enfim, a gente não vê essa necessidade de contratar pessoas no final do ano. Isso quer dizer que os processos estão acontecendo. Porque às vezes, se a gente tem um processo que comporte um volume um pouco maior, a gente acaba não precisando aumentar a mão de obra, porque senão vira um bate-bate de gente, né? Exato, E muitas vezes, principalmente em supermercado, às vezes é muita gente, mais atrapalha do que ajuda. Meu pai incrível. sempre falava isso. Era uma coisa que meu pai falava: vocês querem mais gente, daqui a pouco vão ficar se batendo. Sim. O que um fazia. O que um fazia por dois, ele não vai fazer nem metade. E pode ser que E é as bem pessoas assim. fiquem, tá, o que eu faço agora? Exato. perdido, né? Exatamente. E tem uma verdade que todo mundo diz que é verdade, mas agora eu conversando com uma dona de supermercado, eu não vou poder saber se é ou não. Quer saber como é que tá o ticket médio da tua empresa, ver como é que tá a venda do pão francês. Exatamente. Isso é batata, É né? batata, é o que Isso é o mais vende. carro-chefe, É o quase. carro-chefe. É o carro-chefe. Top. É o top, o número 1. E como a gente tá, assim, em época de Copa, tu consegue ver que tem um aumento de ticket quando é dia de jogo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Com onde a certeza. gente tem essa granalização muito grande. Então, dia de Grenal tem ali a venda da própria cerveja. Sim, Vocês da conseguem ter uma carne. margem um pouco Sim. maior. Uhum. Então, essas questões de jogo aqui, ela realmente impacta na venda? Impacta sim. Dá pra ver direitinho, assim, que vende mais no dia. Ah, top. A gente já consegue reparar, às vezes, né? Mas no nosso caso é o oposto, né? Diminuição da demanda no dia do jogo, porque o pessoal já tá em Outro clima. outro clima. Mas perfeito, pessoal. A gente já vai se encaminhar pro final. Passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente costuma trazer um conselho para quem tá ouvindo. Então, e além disso, a gente já vai deixar os nossos arrobas aqui pra galera conseguir nos acompanhar também nas redes sociais, tá? Vou começar com o meu conselho. Então, hoje você não sabe quanto a tua liderança vale em número, então tu não tá gerindo pessoas, né? Tu tá apenas administrando o dia a dia. Então, se eu posso deixar um conselho hoje, né, pra quem tá nos assistindo, é de fato, se esse líder, ele saísse da minha empresa hoje, em qual é o impacto financeiro, né, que eu tô trazendo pro meu negócio, seja ele positivo ou negativo. Então, se tu não tem essa resposta, acho que hoje é uma das primeiras coisas que tu tem que começar a pensar e implementar dentro do teu negócio, tá? Meu arroba é @twinimagnos. Então, eu já vou até me direcionar para qual câmera que eu olho. Só para vocês saberem, eu acho que a minha verdade é exatamente usar a internet com intencionalidade. Quantidade não é significado de qualidade. Então, eu acho que a gente precisa ter muito isso. Claro que a internet ela é uma ótima ferramenta para divulgação, mas às vezes tu pode polarizar ela e usar ela de uma forma errada que vai mais te prejudicar do que te ajudar. E o meu arroba é carolinas.sarmento. Perfeito, eu quero trazer um gancho que eu falei no início sobre ter o coração ensinável, e agora eu vou aproveitar um pouquinho e trazer isso um pouco mais para as mulheres. Mulheres, se preparem, se desenvolvam, que a gente quer trazer mais lideranças femininas aqui e assumir mais cargos de alta gestão, porque nós sabemos da nossa capacidade e dos lugares que nós merecemos alcançar. Então acreditem mais em vocês, que a gente quer trazer mais convidadas maravilhosas que nem a meu arroba _Gabriele Castilho.
Bom, eu diria que para ser um grande líder, uma grande líder, é preciso coragem e preciso também gostar de pessoas. Então, se tu tem coragem e se tu gosta de pessoas, tu serás uma grande líder. Perfeito. Show de bola. Perfeito. Então, muito obrigada, pessoal. Esse foi mais um episódio do Equity Talks. Muito obrigada, Agnes, pela presença. Foi um Obrigada. prazer. Obrigada. Prazer. Obrigada. Tchau, 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 pessoal. pessoal. Tchau. Tchau.